Olá, professor Francisco, com uma relação de vídeos aí para o 8º ano, né? E a gente vai fazer aí uma revisão do conteúdo, né? Então vamos lá falar sobre o primeiro capítulo que falava sobre a geopolítica e as relações internacionais, né? Lembrando que a geopolítica é uma ciência que vai estudar as relações que os países têm externamente, né? Que o país, através disso, ele vai impor a sua hegemonia, ou seja, o reconhecimento que ele tem em relação aos outros países, tá certo? Depois a gente tem um outro tópico que é a configuração do mundo, né? O que vem a ser a configuração do mundo? Como o mundo se apresenta hoje? Estados Unidos superpotência, China superpotência, Alemanha, Japão, então os países ricos, os países desenvolvidos, os países que estão em desenvolvimento, né, aqueles que investem mais em educação. Como é que o mundo se apresenta hoje? Tá certo? Então essa é a configuração, né? Depois a gente tem um outro tópico que é a questão do Estado, né? O que seria o Estado? O Estado é uma instituição, né, criada para organizar a sociedade. Então tem as normas, as leis para serem seguidas. Esse é o Estado, né? Já a nação, né, a gente pode definir como coletivo humano, ou seja, que tem a mesma cultura, fala a mesma língua, tem os mesmos costumes e tradições, tá? Depois vem a questão do território. Qual a definição de território? Um trecho da superfície terrestre delimitado por fronteiras ou por limites, certo? E aí vem a questão do país, que pode ser definido como o território propriamente dito, né? Então, quando a gente fala do país, é aquele reconhecimento internacional. Se não tiver um reconhecimento das outras federações, dos outros países, você não constitui um país, né? Depois a gente tem as relações entre os países e as principais organizações multilaterais. Aí a gente tem dois tipos. Aí a gente vai falar sobre bilateralidade e multilateralidade. Bilateralidade, Brasil e Argentina, dois países se relacionando, né? Tendo acordos políticos, e essas relações são pautadas em cima da diplomacia, da conversa, dos acordos, né? E multilateralidade, quando a gente se refere, por exemplo, ao Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá bom? Banco Mundial e FMI, duas instituições financeiras, né? Que vários países fazem parte, né? São membros. Até, por exemplo, o Brasil faz parte tanto do Banco Mundial como do FMI. Toda vez que o país tem um certo valor, ele acaba investindo num fundo, e esse fundo acaba sendo organizado por uma gestão, né? um colegiado, um grupo de pessoas que vai ver como é que vai emprestar dinheiro, não vai. Geralmente, a questão da educação, a questão social é que facilita ou dificulta para um país pegar dinheiro, né? Organização das Nações Unidas, né? A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de não termos mais guerra. Essa foi a intenção, né? Tem cadeira cativa aí, né? Quem pode ter o poder do veto é os Estados Unidos, a China, né? A França, a Inglaterra, né? E a Rússia. Esses 5. Todos os outros países do mundo fazem parte da ONU, mas não têm o poder de veto. Acabam não decidindo muito, tá certo? E por último, o último tópico é as organizações mundiais e a integração cultural. Quando a gente fala sobre organizações mundiais, a gente está falando sobre tudo que é organizado, né? Ou seja, tudo que um grupo, ou seja governamental ou não, se propôs a criar, né? E a interação cultural é quando esse grupo ele
prima por levar a sua cultura, ou a cultura daquele país, né? Tipo o Bolshoi, por exemplo, né? Conhecido mundialmente e leva uma cultura. Só que o Bolshoi leva uma cultura de agregar bailarinos, artistas do mundo inteiro, tá bom? Bom, ficamos por aqui no vídeo. Logo mais a gente vai postar mais alguma coisinha para vocês, tá bom?